Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 16 ao 18, declara-se assim: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Apóstolo Paulo, trazendo uma orientação à igreja de Corinto na sua segunda carta, conforme lemos aqui neste capítulo, ele fala de dificuldades da vida, de coisas visíveis e invisíveis, coisas que estão diante de nós e coisas que nós não conseguimos ver, mas elas estão diante de nós também. E ele fala de algo muito importante. Ele fala assim que por isso nós não nos desfalecemos, ou seja, não permitimos que essas situações das quais nós não vemos, elas venham fazer com que nós paremos, morramos, percamos o ânimo, percamos a força. Ele fala do homem exterior, porque o homem exterior é a nossa aparência. E isso vai se corromper naturalmente e também se corrompe diante das situações adversas dessa vida. Mas há uma força muito maior do que a aparência. Há uma força muito maior do que o exterior. Porque ele fala, contudo, nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E essa renovação é vital para a minha e para a sua vida, para que não percamos a esperança, para que não percamos o alvo qual estamos buscando, seja a realização profissional, seja a realização ministerial e principalmente a nossa vida espiritual com Deus, nossa salvação. Porque este mundo, ele tem as suas intempéries, as suas dificuldades, as aflições, as lutas, as adversidades desse tempo presente. Elas estão aí e isso dá contra o nosso homem exterior. Mas se o nosso homem interior, ele se renova todos os dias, nós temos um peso muito excelente, uma força dentro de nós. A palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ou seja, o Espírito Santo que habita em nós é maior do que a ação do espírito do mundo, o espírito do adversário. E quando nós permitimos que haja um renovo, é o que estamos fazendo assim, nesse momento, por exemplo, meditando na palavra, ouvindo a voz do Espírito Santo, há um renovo em nós. Estamos vivendo dias, dificuldades ou problemas, mas quando nós ouvimos a palavra, ouvimos o Senhor, o Espírito Santo, nós somos renovados. A chama da fé se acende, a chama da esperança se acende e há um novo em nós. E aí nós não vamos ficar observando as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, muitas das vezes, elas são para matar a sua fé, para minar a sua força, para impedir que você continue caminhando, mas não. Nós estamos olhando e observando as coisas que não são temporais, ou seja, as coisas eternas, espirituais. Nós olhamos para o alto. Se nós formos olhar para as coisas temporais, elas vão se acabar, mas a eternidade não se acaba. O nome já diz, é eterno. E tudo que Jesus conquistou no Calvário em favor do homem é válido, desde que o homem o reconheça, desde que ele aceite isso na vida dele e permita que o Espírito Santo conduza ele a receber os bens, a bênção eterna da vida eterna. Então, se o nosso homem exterior se corrompe, naturalmente, mas o nosso interior, ele se renova todos os dias. Vocês já perceberam, como eu também tenho percebido, todas as vezes que nós estamos passando por um vento, uma adversidade, não há alento em nós, da parte do homem, ou daquilo que estamos vendo, vivenciando. Mas quando nós lemos a palavra, quando ouvimos um louvor, quando damos ouvidos ao Espírito Santo, há um renovo em nós.
Nós estamos passando pelo vale, pelo vento, mas em nós há uma força do Senhor que vem sobre o nosso interior e nós nos sentimos fortalecidos, vivos para continuar para a glória de Deus. Então, que a cada manhã renove sobre a sua vida, sobre a minha vida, aquilo que Deus tem para nós, as coisas que são eternas, não as coisas temporais, as coisas do Espírito, as coisas do Senhor, porque isso traz para nós um renovo da graça de Deus para vivermos nessa vida até o grande dia. Que Deus te abençoe e que você reflita sobre esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?